1. Hal Jordan foi o primeiro Lanterna Verde humano da tropa e mudou o futuro da Ordem Cósmica. Antes de Hal Jordan se tornar o Lanterna Verde da Terra, a tropa dos Lanternas Verdes não possuía nenhum humano em seu esquadrão. O foco da organização sempre foi recrutar seres de diversos planetas do universo, e os Guardiões do Universo, que comandam a tropa, não viam a humanidade como uma raça digna de receber um anel do poder da força de vontade. Isso porque os humanos eram considerados impulsivos, emocionais e não tão evoluídos quanto outras espécies cósmicas. Isso começou a mudar quando Abin Sur, o Lanterna Verde do Setor 2814, sofreu um acidente ao lutar contra um inimigo poderoso e caiu na Terra, gravemente ferido. Sabendo que estava prestes a morrer, Abin Sur usou seu anel para encontrar um sucessor digno em seu setor, alguém com grande força de vontade e coragem. O anel então escolheu Hal Jordan, um jovem piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos. O fato de Hal Jordan ter sido o primeiro humano a integrar a tropa causou um grande impacto dentro da organização, pois muitos lanternas verdes de outros planetas não aceitavam completamente, acreditando que os humanos não eram dignos de carregar o poder Esmeralda. No entanto, Hal rapidamente provou que era um dos maiores combatentes da história da tropa, demonstrando um controle e uma criatividade com anel superiores até mesmo aos lanternas mais experientes. Com o tempo, sua presença não só legitimou os humanos dentro da tropa, como também abriu as portas para que outros lanternas da Terra surgissem, como John Stewart, Guy Gardner e Kyle Rayner. Se Hal Jordan não tivesse sido escolhido por Abin Sur, talvez a humanidade nunca tivesse tido um papel tão relevante no universo dos Lanternas Verdes. 2. Hal Jordan já ficou possesso por Parallax e se tornou um dos maiores vilões da DC temporariamente. Um dos momentos mais sombrios na história de Hal Jordan foi quando ele se tornou Parallax, um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Isso aconteceu na famosa saga Crepúsculo Esmeralda, publicada nos anos 90. Tudo começou quando Coast City, a cidade natal de Hal Jordan, foi completamente destruída pelo vilão Mongul, que a atacou com uma bomba devastadora. Essa tragédia foi um golpe profundo para Hal, que tentou reconstruir a cidade com seu anel de lanterna verde, mas foi impedido pelos Guardiões do Universo. Os Guardiões acreditavam que os lanternas não deviam usar seu poder para interesses pessoais, mesmo em situações trágicas. Consumido pelo desespero, Hal Jordan começou a questionar as regras dos Guardiões e da tropa dos Lanternas Verdes. Sua raiva e frustração foram crescendo até que ele marchou até Oa, o planeta sede da tropa, determinado a tomar todo o poder da bateria central para si. No processo, ele massacrou vários Lanternas Verdes, incluindo Kilowog, e absorveu a energia da bateria central, tornando-se uma entidade extremamente poderosa. Foi então revelado que Hal Jordan estava sendo influenciado por Parallax, a entidade cósmica do medo absoluto. Parallax era uma criatura que estava aprisionada dentro da bateria central dos Lanternas Verdes há séculos, e Hal Jordan, em seu estado de luto e desespero, se tornou o hospedeiro perfeito para essa força maléfica. Agora como Parallax, Hal Jordan se tornou um dos maiores vilões da DC por um tempo, enfrentando os heróis da Liga da Justiça e quase destruindo a realidade na saga Zero Hora. Sua corrupção foi tão grande que a tropa dos Lanternas Verdes foi quase extinta, sobrando apenas Kyle Rayner como o último lanterna. Anos depois, Hal conseguiu se redimir e voltar ao heroísmo, mas esse período sombrio marcou sua história para sempre e o tornou um dos personagens mais complexos da DC. 3. Hal Jordan já morreu e voltou como Espectro, o espírito da vingança. Depois de passar um período como Parallax e ser responsável por várias tragédias, Hal Jordan se sacrificou para salvar a Terra. Isso aconteceu na saga O Último Crepúsculo, quando um ser chamado Devorador de Sóis ameaçava apagar o Sol do Sistema Solar, o que destruiria toda a vida na Terra. Em um ato de redenção, Hal Jordan usou os últimos resquícios do poder de Parallax para reacender o Sol, salvando o planeta, mas morrendo no processo. Esse sacrifício foi visto como um momento de redenção para Hal, mas sua jornada não terminou ali. Após sua morte, Hal Jordan foi escolhido para se tornar um novo hospedeiro do Espectro, o espírito cósmico da vingança do universo DC. O Espectro é uma entidade divina que atua como um agente da justiça, punindo aqueles que cometem crimes hediondos. Cada geração tem um hospedeiro diferente para essa força, e Hal Jordan foi o escolhido para ser o Espectro da sua época. Durante esse período, ele passou por diversas provações, pois tinha que equilibrar sua natureza heroica com a sede de vingança do Espectro. Eventualmente, Hal conseguiu se separar da entidade e retornar à vida como um Lanterna Verde, mas esse arco demonstrou que mesmo na morte, sua importância para o universo DC era enorme. 4. Hal Jordan é um dos heróis mais carismáticos e arrogantes da DC. Diferente de outros super-heróis mais certinhos e rígidos, Hal Jordan é conhecido por seu jeito impulsivo, arrogante e teimoso.
Ele sempre foi um aventureiro destemido e cheio de confiança, o que o ajudou a se destacar como piloto de testes antes mesmo de se tornar um Lanterna Verde. Seu estilo de liderança não é baseado na diplomacia ou na obediência às regras, mas sim na pura força de vontade e coragem, o que muitas vezes o coloca em conflito com seus superiores, como os Guardiões do Universo. Apesar disso, ele é extremamente carismático e tem uma capacidade única de inspirar aqueles ao seu redor. Essa personalidade também se reflete em seu jeito com as mulheres, já que ele tem vários romances nos quadrinhos, sendo o mais famoso deles com Carol Ferris, sua chefe na Ferris Aircraft, e também a Safira Estrela, uma das líderes da tropa das Safiras Estrelas. 5. Hal Jordan foi baseado em um famoso ator de Hollywood. Quando a DC Comics decidiu reformular o Lanterna Verde nos anos 50, os artistas buscaram inspiração em um ator famoso da época para criar a aparência de Hal Jordan, Paul Newman. Newman era um dos maiores astros de Hollywood nos anos 50 e 60, conhecido por seu carisma, sorriso marcante e olhar determinado. Ele estrelou filmes como Desafio à Corrupção, 1961, e Butch Cassidy, 1969, que mostravam personagens destemidos e cheios de personalidade, algo que combinava perfeitamente com a ideia que os criadores tinham para Hal Jordan. Além de sua aparência, a personalidade de Hal também foi moldada com base em personagens de Newman, resultando no herói destemido, rebelde e impulsivo que os fãs conhecem hoje. Graças a essa inspiração, Hal Jordan se tornou um dos personagens mais icônicos da DC Comics, sendo um dos heróis mais importantes e influentes do universo dos Lanternas Verdes. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se.